arte da oração. Toda a civilização ergueu as mãos. É um dos gestos mais antigos que existem. Antes da escrita, antes das cidades, antes dos mercados e das leis, já havia alguém que parava, olhava para cima e dizia algo. Ou não dizia nada, mas parava. Essa pausa já era uma oração. Esquecemos isso com facilidade. Vivemos numa época que transformou o tempo numa sequência de tarefas a executar e o silêncio em algo a preencher. O telefone sempre na mão, as notificações que chegam mesmo de noite. Há sempre algo para ver, para responder, para consumir. A oração é exatamente o contrário. É o gesto de quem para, de quem se rende, de quem se vira, de quem diz: estou aqui agora e não estou sozinho. Antes de continuar, um lembrete. Estou a trabalhar no livro que reúne estas reflexões e que estará disponível em breve. Como se ora, então? A pergunta parece óbvia, mas no momento em que a fazes a sério, percebes que as respostas são inúmeras. Há quem ore de joelhos, quem o faça de pé, quem de braços abertos, quem recite um texto antigo, quem fale livremente, quem permaneça em silêncio e não diga nada, quem use o rosário, quem o breviário, quem acenda uma vela, quem caminhe, quem cante, quem dance, quem chore, quem simplesmente fixe o olhar num ponto na escuridão do quarto. Todos estão a orar, de maneira diferente, com meios distintos, mas no fundo estão a fazer a mesma coisa: colocar-se diante de alguém maior do que eles. O mundo cristão desenvolveu, ao longo do tempo, uma variedade extraordinária de formas. Os católicos e os ortodoxos atribuem grande importância à oração codificada. Liturgias precisas, horas canônicas, fórmulas repetidas durante séculos. Há uma beleza nisso que é preciso compreender. Quando recitas as mesmas palavras que os monges medievais recitaram, que os padres no deserto recitaram, que os cristãos das primeiras comunidades recitaram, inseres-te numa corrente que vem de longe e vai longe. Tornas-te parte de algo maior do que o teu momento singular. A forma não é uma gaiola, é uma raiz. Os cristãos evangélicos e pentecostais apoiam-se, pelo contrário, muito mais na oração espontânea. Palavras que nascem agora daquilo que estás a viver agora. Uma família reunida à volta de uma mesa, a falar com Deus como se falaria com um pai presente na sala. Uma comunidade que levanta vozes livres, profundamente pessoais, improvisadas. Há também nisso uma força enorme. A oração espontânea diz: Deus não está confinado à liturgia. Está aqui, nesta sala, nesta vida concreta. As duas tradições olham muitas vezes uma para a outra com alguma desconfiança. Os católicos acham que os protestantes oram de forma demasiado informal. Os protestantes acham que os católicos se escondem atrás das fórmulas. A verdade é que ambos têm razão e ambos estão errados ao mesmo tempo. A forma sem coração é uma casca vazia, mas o coração sem forma, com o tempo, dispersa-se. Os cristãos dos primeiros séculos oravam 3 vezes por dia. Sabemo-lo por um texto antiquíssimo chamado a Didaquê, um dos documentos cristãos mais antigos que possuímos, que data provavelmente do final do primeiro século. Diz: orai assim 3 vezes por dia, e apresenta o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus tinha ensinado aos seus discípulos, já se tinha tornado a espinha dorsal do dia cristão. Pensai naqueles cristãos nas catacumbas de Roma, homens e mulheres que se reuniam de noite, debaixo da terra, porque de dia arriscavam a vida. Acendiam algumas lâmpadas de azeite, cantavam, oravam, liam os textos que circulavam entre as comunidades, partiam o pão,
Naquelas galerias escuras estava a tomar forma algo poderoso. Uma oração feita não de conforto, mas de coragem. Uma oração que custava algo. As palavras que usavam eram muitas vezes as palavras dos Salmos, porque os Salmos eram a oração já pronta, a herdada da tradição judaica que o próprio Jesus tinha rezado. O Salmo 22 começa com: Deus meu, por que me abandonaste? São as mesmas palavras que Jesus pronuncia na cruz. Os primeiros cristãos retomaram-nas e fizeram-nas suas. Nessas palavras, reconheceram a sua própria voz. Os Salmos são a grande biblioteca da oração humana. 150 textos que cobrem tudo: a alegria, a dor, a raiva, a ação de graças, o desespero, a esperança. Não há emoção humana que não encontre o seu lugar nos Salmos. Há um salmo para quem perdeu tudo. Há um salmo para quem venceu e teme perder. Há um salmo para o doente, para quem está no exílio, para quem espera algo que não chega. O que é extraordinário é que os salmos nunca pararam. A tradição cristã continuou a compô-los. Os monges medievais escreviam hinos que eram salmos novos. Francisco de Assis escreveu o Cântico das Criaturas, que é em si mesmo um salmo. Os grandes místicos, de Hildegarda de Bingen a João da Cruz, deixaram textos que são poesia e oração ao mesmo tempo. Ainda hoje, em cada canto do mundo cristão, alguém põe por escrito o seu grito para o céu. Alguém que não se considera poeta, mas que naquela noite precisava de encontrar as palavras certas e encontrou-as. A oração e a poesia vêm do mesmo lugar, da necessidade de dizer algo que a conversa ordinária não consegue conter, da necessidade de dar forma ao que é demasiado grande para ficar dentro. Mas há algo que vem antes de tudo o resto, antes do método, antes da forma, antes da língua e da tradição em que cresceste. E é isto: colocar-se diante de Deus, não à volta de Deus, não falar de Deus com os outros, não ler livros sobre Deus, frequentar comunidades, assumir papéis, fazer coisas úteis para a igreja. Tudo isso tem o seu valor, mas nada disso é a oração. A oração é o momento em que és tu, sozinho ou acompanhado, pouco importa, e estás frente a frente, estás presente, estás lá. Todo cristão deve fazer isto todos os dias. Todos os dias. E não é uma obrigação moral. É uma necessidade vital. Como beber água, como dormir, como olhar nos olhos alguém que amas para te lembrares de que existe de verdade. Deus não precisa das nossas orações. Isto deve ser dito claramente. Não precisa de ser informado do que nos acontece. Já sabe tudo, mas nós precisamos de lhe dizer. Precisamos desse gesto, de parar, de nos virarmos, de dizer: tu estás lá, eu estou aqui, este momento existe. Podes usar as palavras de um salmo antigo ou as tuas próprias palavras desajeitadas desta manhã. Podes ajoelhar-te ou sentar-te na beira da cama. Podes cantar ou permanecer em completo silêncio. Podes ter 5 minutos ou 1 hora. Quase nada disso importa. O que importa é que estejas presente. O que importa é que te coloques diante dele.